O amor é como um jardim, sabe? Você cuida dele por anos, vê cada florzinha desabrochar e então descobre que outra pessoa andou plantando sementes escondidas o tempo todo. Olá, meus queridos. Meu nome é Helena, tenho 82 anos e hoje vou compartilhar com vocês uma história que guardei no fundo do meu peito por muitas décadas. Uma história de dor, de traição, mas também de renascimento. Antes de começar, queria pedir para você curtir este vídeo, se inscrever no canal e me contar aí nos comentários de onde você está me assistindo. A companhia de vocês significa muito para mim nessa viagem pelas minhas memórias. Tudo começou quando eu era só uma mocinha sonhadora. Naquela época, a gente não tinha muitos sonhos além de arrumar um bom marido e construir uma família. E eu não era diferente, né? Lembro como se fosse hoje do dia em que conheci o Ricardo. Era uma festa junina na praça principal da minha cidadezinha. As bandeirinhas coloridas enfeitavam tudo. O cheiro de quentão e pipoca tomava conta do ar, e as fogueiras iluminavam os rostos sorridentes dos jovens que dançavam animados. Ricardo era diferente dos outros rapazes. Enquanto a maioria era meio bruta, sem muito jeito, ele tinha modos gentis, o cabelo bem penteado e um sorriso que parecia iluminar o rosto todo. Quando ele me tirou para dançar quadrilha, senti meu coração disparar como nunca. Os olhos castanhos dele me encaravam com uma intensidade que me deixava toda vermelha. As mãos dele eram firmes, mas delicadas, segurando as minhas durante a dança. A senhorita me daria a honra de acompanhá-la até sua casa. Ele perguntou quando a música acabou. Com a permissão da minha mãe, que nos olhava de longe, caminhamos sob o céu estrelado, conversando sobre sonhos e planos para o futuro. Nosso namoro foi como mandava o figurino da época. Sempre com alguém por perto. Sempre com muito respeito. Ricardo vinha almoçar em casa aos domingos, trazia flores para minha mãe e conversava sobre política com meu pai. Aos poucos, foi conquistando não só o meu coração, mas a minha família inteira. O pedido de casamento veio numa tarde de primavera. Ele trouxe um buquezinho de violetas, minhas flores favoritas, e na frente dos meus pais, se ajoelhou e tirou uma caixinha do bolso. O anel era simples, mas representava todo o amor que a gente sentia um pelo outro, ou pelo menos o amor que eu achava que existia entre nós. Nosso casamento foi simples, mas emocionante. A igreja matriz estava toda enfeitada com lírios brancos. E eu caminhei até o altar com um vestido que minha mãe e eu costuramos por meses. Ricardo me esperava sorrindo, e quando nossos olhos se encontraram, tive certeza de que estávamos destinados a passar o resto da vida juntos. A festa foi no quintal da casa dos meus pais. Comida farta, música ao vivo e muito amor no ar. Dançamos juntos até o amanhecer, quando partimos para a nossa lua de mel. Uma semana numa pousadinha na beira da praia, onde passamos dias felizes, planejando nosso futuro. Quando voltamos, Ricardo me mostrou a surpresa que tinha preparado. Nossa casa própria, num bairro novo que estava sendo construído nos arredores da cidade. Era uma casa modesta, mas encantadora, com um quintal grande nos fundos. Um dia, ele prometeu: "Este quintal vai ser o jardim mais bonito da vizinhança. Só para você, meu amor." Nos primeiros anos, fomos muito felizes. Ricardo trabalhava numa repartição pública e eu cuidava da casa com todo o carinho. Nossas tardes de domingo eram no quintal, onde ele tentava, sem muito sucesso, transformar a terra batida num jardim florido. As mãos dele, mais acostumadas com papéis e canetas, não tinham o jeito necessário para fazer as plantas vingarem. Foi nessa época que nosso bairro começou a ganhar vida. Casais jovens como nós compravam as casas recém-construídas, trazendo alegria e movimento para as ruas antes vazias. Logo formamos uma pequena comunidade unida, onde todo mundo se conhecia e se ajudava. Numa das reuniões de moradores, surgiu a ideia de contratar um jardineiro para cuidar dos quintais de todas as casas. Era mais econômico dividir o custo de um profissional entre todos. E foi assim que o Fernando entrou nas nossas vidas. Fernando era um homem de poucas palavras, alto, moreno, com as mãos calejadas pelo trabalho com a terra. Os olhos dele tinham um brilho estranho, quase hipnotizante, e o jeito silencioso dele despertava a curiosidade. Ele vinha uma vez por semana e passava o dia inteiro cuidando dos jardins de todas as casas do bairro. As mulheres comentavam sobre o dom que o Fernando tinha para fazer qualquer planta florescer. "Ele tem mãos abençoadas", diziam. E era verdade. Em poucas semanas, nosso quintal, antes sem graça, começou a ganhar vida. Rosas, margaridas, violetas, minhas favoritas, e até algumas árvores frutíferas começaram a embelezar o espaço. Ricardo parecia fascinado com a transformação.
Começou a chegar mais cedo em casa nos dias em que o Fernando estava trabalhando no nosso jardim. Dizia que queria aprender umas técnicas para cuidar das plantas quando o jardineiro não estivesse por perto. Eu achava adorável o interesse repentino dele, sem imaginar a verdadeira razão por trás daquilo. Os anos foram passando e nossa rotina seguia tranquila. As mulheres do bairro se reuniam para tomar um cafezinho e trocar receitas, enquanto os maridos se encontravam para jogar baralho ou discutir política. Fernando continuava sendo uma presença constante, silencioso e eficiente, transformando cada quintal num pequeno paraíso. Foi numa dessas tardes de café na casa da vizinha, Dona Lúcia, que percebi algo estranho. Estávamos todas conversando animadamente, quando o assunto mudou para os maridos. O Ricardo tem passado muito tempo supervisionando o trabalho do Fernando, não é mesmo? Perguntou Dona Lúcia com um sorriso que não chegava aos olhos. Sim, respondi, inocente. Ele sempre teve interesse em jardinagem, só não tinha muito jeito para coisa antes. As mulheres trocaram uns olhares que eu não entendi na hora. Dona Carmen, sempre a mais direta do grupo, pigarreou antes de falar. Helena, querida, você não acha estranho que seu marido, que nunca se interessou por plantas, agora passe horas conversando com o jardineiro no fundo do quintal? Eu defendi o Ricardo, claro. Disse que ele sempre quis me dar um jardim bonito e agora estava aprendendo a cuidar dele. As mulheres mudaram de assunto, mas aquela conversa plantou uma sementinha de dúvida no meu coração. Comecei a prestar mais atenção. Ricardo chegava cada vez mais tarde em casa. Quando eu perguntava, dizia que estava trabalhando até mais tarde ou que tinha reuniões importantes. Mas o cheiro dele já não era mais de papel e tinta. Era de terra e folhas. Nossas conversas diminuíram. Nossas noites de amor se tornaram cada vez mais raras. Ricardo parecia distante, perdido em pensamentos que não compartilhava comigo. Às vezes, eu o pegava olhando pela janela com um olhar melancólico, especialmente nos dias em que o Fernando não vinha trabalhar. Minha mãe sempre dizia que mulher casada não devia mexer nas coisas do marido, que confiança era a base de um casamento sólido. Mas depois de meses notando o comportamento estranho do Ricardo, decidi quebrar essa regra. Numa manhã, depois que ele saiu para trabalhar, revirei as gavetas dele. No fundo da última gaveta, debaixo de meias e lenços bem dobrados, encontrei um maço de cartas amarradas com um barbante. Minhas mãos tremiam quando desamarrei o nó e abri a primeira carta. Meu querido Fernando, começava a carta, escrita com a caligrafia inconfundível do Ricardo. O resto do conteúdo fez meu mundo desabar. Palavras de amor, promessas, planos para um futuro juntos. Tudo dirigido ao homem que cuidava do nosso jardim. Li carta por carta, cada uma mais dolorosa que a anterior. Descobri que o interesse dele em jardinagem não tinha nada a ver com as plantas, mas sim com o jardineiro. As reuniões de trabalho eram encontros secretos. Os atrasos para voltar para casa eram momentos roubados nos braços de outro. Naquele momento, sentada no chão do nosso quarto, com as cartas espalhadas ao meu redor, senti como se cada palavra fosse uma faca afiada cortando meu coração. 15 anos de casamento. 15 anos acreditando numa mentira. Como eu poderia continuar vivendo naquela casa onde cada flor, cada planta, me lembraria da traição? Como eu poderia olhar nos olhos das vizinhas, sabendo que talvez elas já suspeitassem? Ou pior, soubessem da verdade? Como eu poderia encarar meus pais, que tanto admiravam o Ricardo? As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu colocava as cartas de volta no lugar, tentando decidir o que fazer. Minha primeira vontade foi fazer as malas e ir embora, deixar tudo para trás. Mas então olhei pela janela e vi o jardim que eu tanto amava. Aquele jardim era meu também. As plantas não tinham culpa da traição dos homens que deveriam cuidar delas. Foi naquele momento, com o coração partido e a alma em pedaços, que decidi que não seria eu a sair daquela casa. Não seria eu a abandonar tudo que ajudei a construir. Se havia alguém que deveria partir, não seria eu. Mas antes eu precisava ter certeza, precisava ver com meus próprios olhos e, mais importante, precisava que todos vissem também. A dor da traição é ainda mais profunda quando vivida em silêncio, quando você precisa sorrir como se nada estivesse errado, quando precisa engolir as lágrimas e fingir que seu mundo não está desmoronando. Decidi que não viveria assim. Decidi que não seria a única a carregar o peso daquela verdade. E foi assim que comecei a planejar o dia que mudaria completamente o rumo da minha vida. Depois daquela manhã devastadora, vivi dias de angústia silenciosa. Cada sorriso que eu forçava ao encontrar o Ricardo era como uma pequena morte. Cada bom dia e boa noite ditos mecanicamente escondiam um oceano de lágrimas contidas. O pior era quando o Fernando vinha trabalhar no nosso jardim. Observar
Lu, de longe, sabendo que ele e meu marido compartilhavam segredos que destruíam meu casamento, exigia uma força que eu nem sabia que tinha. Uma tarde, enquanto preparava o jantar, ouvi o Ricardo ao telefone no quarto. Ele falava baixo, mas as paredes finas da nossa casa não guardavam segredos. Domingo à tarde, no galpão de ferramentas, como sempre, ele sussurrou: "Vou ter que inventar outra desculpa para Helena, mas consigo estar lá." O galpão de ferramentas ficava no final da rua, uma construção comunitária onde os moradores guardavam equipamentos de jardinagem e manutenção. Um lugar raramente frequentado aos domingos, quando as famílias costumavam estar reunidas ou visitando parentes. Meu coração acelerou. Então era ali que eles se encontravam, escondidos entre pás, enxadas e regadores, enquanto todo mundo pensava que o Ricardo estava trabalhando ou resolvendo algum problema da casa. Por um momento pensei em confrontar Lu na hora, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava de mais. Precisava de provas concretas, de certezas irrefutáveis. E, acima de tudo, precisava que a verdade viesse à tona de uma forma que não pudesse ser negada ou escondida. No domingo seguinte, Ricardo anunciou durante o café da manhã que precisaria ir ao escritório resolver umas pendências. "Provavelmente vou voltar tarde. Não me espere para o almoço", disse ele, evitando meu olhar. Assenti em silêncio, fingindo acreditar naquela mentira que ele contava com tanta naturalidade. Assim que ele saiu, coloquei em prática o plano que tinha elaborado. Me arrumei discretamente e segui o Ricardo à distância, tomando cuidado para não ser vista. Meu coração batia tão forte que eu temia que ele pudesse ouvir. Vi quando meu marido, em vez de ir para o escritório, caminhou em direção ao galpão de ferramentas. Ele parou na entrada, olhou para os lados, se certificando de que ninguém o observava, e entrou. Me aproximei com cuidado, me escondendo atrás de uma árvore próxima. Minutos depois, vi o Fernando chegando pelo caminho lateral. Ele também olhou ao redor antes de entrar no galpão, fechando a porta atrás de si. Naquele momento, eu poderia ter invadido o lugar, confrontado os dois, feito um escândalo. Mas algo dentro de mim mudou. A dor aguda que eu sentia começou a se transformar numa determinação fria. Eu não queria apenas confrontá-los. Eu queria que eles pagassem pelo que estavam fazendo. Queria que sentissem a humilhação que eu estava sentindo. E para isso, eu precisaria de ajuda. Voltei para casa e passei o resto do dia observando o galpão de longe, cronometrando quanto tempo durava o encontro. 3 horas completas, até que os dois saíssem separadamente, tomando caminhos diferentes. Ricardo chegou em casa no final da tarde, com o rosto corado e um sorriso que tentou esconder ao me ver. "Como foi no escritório?" perguntei. "Inocente. Cansativo", respondeu ele, passando a mão pelos cabelos. "Muitos documentos para revisar." "Sinto muito", disse, servindo-lhe uma xícara de café. "Deve ser difícil trabalhar aos domingos enquanto todo mundo descansa." Ele assentiu, visivelmente aliviado por eu não perguntar mais nada. Mal sabia ele que cada mentira que contava estava sendo cuidadosamente registrada na minha mente. Durante a semana seguinte, observei o padrão se repetir. O Fernando chegava em diferentes casas da vizinhança, de acordo com um cronograma. Quando estava na nossa casa, o Ricardo encontrava desculpas para sair do trabalho mais cedo e supervisionar o serviço. Eu os observava pela janela da cozinha, notando os olhares trocados, os sorrisos discretos, os toques aparentemente acidentais de mãos que se encontravam ao entregar uma ferramenta. Na quinta-feira tomei coragem e fiz um convite que mudaria tudo. Telefonei para a dona Lúcia, a vizinha que tinha insinuado sobre a proximidade entre o Ricardo e o Fernando. "Lúcia, estou organizando um chá da tarde para o próximo domingo. Gostaria muito que você viesse e trouxesse algumas amigas da vizinhança", disse, tentando manter a voz firme. "Domingo à tarde?" ela perguntou, surpresa. "Não é quando o Ricardo costuma estar em casa? Ele vai ter que trabalhar", respondi, sentindo um nó na garganta. Algo sobre documentos urgentes que precisam ser revisados. Houve um breve silêncio do outro lado da linha antes que ela respondesse. "Claro, querida. Estaremos lá." Durante os dias seguintes, preparei tudo meticulosamente. Limpei a casa até que cada superfície brilhasse. Preparei doces e salgados que sabia que eram os favoritos das vizinhas. Colhi flores do jardim para decorar a mesa da sala. Cada ação era executada com uma calma quase sobrenatural, como se eu estivesse me movendo num sonho ou num pesadelo. No domingo, o Ricardo saiu logo após o café da manhã, com a mesma desculpa de sempre. Me deu um beijo rápido na testa antes de partir. Um gesto mecânico, sem nenhuma emoção real.
Boa sorte com seu trabalho, disse, observando-o caminhar pela rua, sabendo exatamente para onde ele estava indo e com quem estaria. As vizinhas começaram a chegar pouco depois das 3 da tarde. Dona Lúcia, Dona Carmen, Dona Helena e outras 5 mulheres, todas elegantemente vestidas para a ocasião. Recebi-as com um sorriso que surpreendeu até a mim mesma pela naturalidade. Servimos o chá, conversamos sobre filhos, receitas e os pequenos acontecimentos do bairro. Eu participava ativamente, rindo nos momentos certos, fazendo perguntas, mantendo a conversa fluindo. Ninguém poderia imaginar a tempestade que se agitava dentro de mim, quando o relógio marcou 4:30, horário que eu sabia que o Ricardo e o Fernando estariam no auge do encontro deles. Coloquei meu plano em ação. Senhoras, disse, pousando delicadamente minha xícara na mesa, vocês sabem que tenho notado alguns itens desaparecendo da nossa casa ultimamente? Todas olharam para mim com curiosidade. Principalmente ferramentas de jardinagem, continuei, mantendo a voz casual. E ouvi outras vizinhas comentando o mesmo. Tenho uma suspeita sobre quem pode estar pegando essas coisas. Nossa, Helena, quem você acha que é? Perguntou Dona Helena, inclinando-se para a frente com interesse. Bem, acho que posso mostrar a vocês, se quiserem me acompanhar, respondi, levantando-me lentamente. O galpão de ferramentas no final da rua parece ser onde nossos objetos estão sendo escondidos. Vi a hesitação nos olhos delas, sabia o que estavam pensando. Interromper um chá da tarde agradável para investigar ferramentas desaparecidas parecia estranho, mas a curiosidade feminina é uma força poderosa. Será só um momento, garanti. E confesso que preciso da companhia de vocês. Tenho um pouco de medo de ir sozinha, caso a gente realmente encontre o ladrão. Isso selou o acordo. Nenhuma delas poderia recusar ajuda a uma amiga assustada. Uma a uma, elas se levantaram e me seguiram para fora de casa. Caminhamos em silêncio pela rua deserta de domingo, eu na frente, guiando o pequeno grupo. Meu coração batia tão forte que eu temia que elas pudessem ouvi-lo. Quando nos aproximamos do galpão, fiz sinal para que ficassem em silêncio, apontando para a porta fechada. Acho que ouvi algo lá dentro, sussurrei. Dona Lúcia franziu a testa. Devemos chamar nossos maridos? Não há tempo, respondi, avançando decidida para a porta. Além disso, somos 7 mulheres contra, provavelmente, um único ladrão. Antes que pudessem protestar, abri a porta do galpão com um movimento rápido. A cena que se revelou diante de nós ficará gravada para sempre na minha memória. Ricardo e Fernando, envolvidos num abraço íntimo entre sacos de adubo e vasos de plantas, viraram-se para nós com expressões de horror absoluto. Por um momento, ninguém se moveu ou falou. O tempo pareceu congelar naquele galpão empoeirado. Foi Dona Carmen quem quebrou o silêncio com um audível suspiro de choque. Uma a uma, as outras mulheres começaram a murmurar, algumas levando as mãos à boca, outras simplesmente olhando fixamente para o chão. Ricardo foi o primeiro a recuperar a voz. Helena, ele gaguejou, afastando-se rapidamente de Fernando. Não é o que parece. Olhei diretamente nos olhos do homem com quem eu tinha compartilhado 15 anos da minha vida, e com uma calma que eu não sabia que possuía, respondi. Não é mesmo, Ricardo? Então, o que é? Porque para mim parece que você e o Sr. Fernando têm muito o que explicar para as senhoras sobre quem realmente estava roubando o que neste bairro. Fernando permanecia paralisado, encostado na parede do fundo, o rosto pálido como papel. Ricardo deu um passo na minha direção, com as mãos estendidas em súplica. Por favor, podemos conversar sobre isso em casa, em particular? Em particular? Repeti, sentindo finalmente as lágrimas que eu havia reprimido por tanto tempo ameaçarem cair. Como os encontros particulares que vocês dois têm tido aqui por quanto tempo? Meses? Anos? As vizinhas começaram a recuar em direção à porta, claramente desconfortáveis por testemunharem aquela cena íntima e dolorosa. Mas eu não havia terminado. Senhoras, disse, virando-me para elas. Peço desculpas por trazê-las até aqui sob um falso pretexto. Não há ferramentas roubadas. Há apenas um casamento roubado. O meu. Dona Lúcia se aproximou, colocando uma mão reconfortante no meu ombro. Vamos, Helena, deixe-os resolver isso. Olhei uma última vez para o Ricardo, cujos olhos agora transbordavam lágrimas de vergonha e medo. Não haverá mais nada para resolver, disse simplesmente. Quando você voltar para casa, suas coisas estarão na varanda. Não quero mais vê-lo. Com isso, virei-me e saí do galpão, seguida pelas vizinhas em silêncio respeitoso. O sol da tarde banhava a rua com uma luz dourada que parecia zombar da escuridão que havia tomado conta da minha vida.
Voltamos para a minha casa em silêncio. As mulheres me ajudaram a recolher as xícaras de chá abandonadas, mas ninguém mencionou o que havíamos testemunhado. Não era necessário. Todas entendiam a profundidade da traição, a humilhação que eu estava sentindo. Quando a última vizinha saiu, fechei a porta e finalmente me permiti chorar. Chorei como nunca havia chorado antes, abraçada aos travesseiros que ainda carregavam o cheiro do Ricardo. Chorei pela jovem inocente que eu havia sido, pelos sonhos que eu havia nutrido, pelo futuro que eu imaginava ter. Mas enquanto as lágrimas caíam, algo inesperado começou a acontecer dentro de mim. Um sentimento novo, diferente de tudo que eu já havia experimentado, começou a crescer. Não era apenas raiva ou tristeza. Era uma determinação feroz de não permitir que aquela traição definisse o resto da minha vida. Levantei-me, lavei o rosto e comecei a recolher as roupas e objetos pessoais do Ricardo, colocando-os em malas e caixas. Trabalhei metodicamente, como se estivesse limpando não apenas o nosso quarto, mas a minha própria alma. Quando terminei, arrastei tudo para a varanda da frente, exatamente como havia prometido. Depois, sentei-me na cadeira de balanço do jardim, aquele mesmo jardim que havia sido o cenário silencioso de tantas mentiras, e aguardei. O sol começava a se pôr quando vi o Ricardo se aproximando lentamente, a cabeça baixa, os ombros curvados pelo peso da vergonha exposta. Ele parou diante da varanda, olhando para as malas e caixas que continham os fragmentos de sua vida comigo. Por um momento, pensei que ele tentaria argumentar, implorar, explicar, mas ele simplesmente assentiu, como se reconhecesse que qualquer palavra seria inútil diante do que havia feito. Sinto muito, murmurou, tão baixo que mal pude ouvir. Nunca quis te machucar. Mas machucou, respondi, mantendo a voz firme. E agora, preciso curar essa ferida sozinha. Ele recolheu suas coisas em silêncio, fazendo várias viagens até um carro que havia estacionado à distância, provavelmente emprestado de algum amigo. Não ofereci ajuda, apenas observei enquanto ele carregava os restos do nosso casamento para longe da minha vida. Quando terminou, parou uma última vez diante de mim. O que você vai dizer às pessoas? A verdade, respondi simplesmente. Sempre a verdade. Ele assentiu novamente, um gesto de rendição final, antes de partir para sempre. Naquela noite, sozinha na nossa, na minha casa, senti uma estranha mistura de dor e alívio. A verdade, por mais dolorosa que fosse, havia sido libertada. Não haveria mais mentiras, mais desculpas, mais fingimentos. E mesmo em meio à devastação que eu sentia, havia uma pequena semente de algo novo se formando. Um futuro diferente do que eu havia imaginado, mas um futuro que seria genuinamente meu. Adormeci pensando no jardim lá fora. Sem o Ricardo, sem o Fernando. Quem cuidaria daquelas plantas que eu tanto amava? A resposta veio como um sussurro em minha mente, enquanto eu deslizava para o sono. Você mesma, Helena. Você mesma. Os dias que se seguiram à partida do Ricardo foram um borrão de lágrimas e solidão. As paredes da casa pareciam ecoar com o silêncio, e cada canto guardava memórias que agora tinham um gosto amargo. As noites eram as piores. Deitar sozinha na cama que havíamos compartilhado por tanto tempo me fazia sentir como se estivesse caindo num poço sem fundo. Mas o tempo, meus queridos, é um professor severo e também um curandeiro paciente. Uma manhã, cerca de 2 semanas após o incidente no galpão, acordei com os primeiros raios de sol entrando pela janela e percebi que as violetas no vaso ao lado da cama estavam murchando. Aquele pequeno detalhe, tão insignificante para qualquer outra pessoa, foi como um chamado que me despertou do torpor em que eu vivia. Levantei-me, lavei o rosto e olhei pela janela para o jardim que tanto amava. Sem o Fernando para cuidar dele, as plantas começavam a mostrar sinais de negligência. Algumas flores já murchavam, ervas daninhas brotavam entre os canteiros antes impecáveis, e as folhas secas se acumulavam nos cantos. Se eu não fizer nada, pensei comigo mesma, logo perderei isso também. Foi então que tomei uma decisão que mudaria completamente o rumo da minha vida. Vesti roupas simples, calcei as botas de borracha que ficavam no armário da varanda e saí para o jardim. Não sabia exatamente o que fazer ou por onde começar, mas estava determinada a tentar. Comecei arrancando as ervas daninhas, uma tarefa aparentemente simples que logo se mostrou mais desafiadora do que eu imaginava. Minhas mãos delicadas, acostumadas apenas aos trabalhos domésticos leves, logo estavam vermelhas e doloridas. Meus joelhos protestavam contra o contato prolongado com o chão duro. O sol, inicialmente agradável, começou a queimar minha pele desprotegida,
Mas havia algo libertador naquele trabalho físico, algo purificador na dor e no suor. Cada erva daninha arrancada parecia levar consigo um pouco da mágoa que eu carregava no coração. Cada canteiro limpo representava um espaço na minha alma que se libertava do peso da traição. Trabalhei até que meus músculos tremessem de exaustão. Quando finalmente parei, olhei para minhas mãos sujas de terra e percebi que pela primeira vez em semanas não havia pensado no Ricardo ou no Fernando por horas inteiras. O jardim havia me concedido algumas horas de paz mental, um presente inestimável naqueles dias sombrios. Na manhã seguinte, acordei com dores em músculos que nem sabia que possuía, mas também com uma determinação renovada. Voltei ao jardim, desta vez com um chapéu para me proteger do sol e luvas que encontrei no antigo armário de ferramentas. Continuei o trabalho do dia anterior, agora removendo folhas secas e podando galhos mortos. Enquanto trabalhava, notei que muitas das plantas precisavam de cuidados específicos que eu não sabia como proporcionar. As rosas pareciam sofrer de algum tipo de doença que manchava suas folhas. Os hibiscos perdiam botões antes de florescerem completamente. As hortênsias murchavam, apesar da rega regular. Eu precisava aprender, e rápido, se quisesse salvar aquele jardim. Na tarde daquele mesmo dia, tomei coragem e caminhei até a biblioteca municipal. Era um prédio antigo e acanhado, mas com um acervo surpreendentemente vasto. A bibliotecária, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso gentil, ergueu as sobrancelhas quando pedi livros sobre jardinagem. "Seu marido está interessado em cuidar do jardim agora, dona Helena?" perguntou ela inocente. Respirei fundo antes de responder. "O Ricardo não mora mais comigo. Estou cuidando do jardim sozinha agora." Seu rosto registrou surpresa, depois compreensão e finalmente uma espécie de respeito silencioso. Sem fazer mais perguntas, ela me guiou até uma estante repleta de livros sobre o assunto. "Comece com este", sugeriu, entregando-me um volume de capa verde desbotada. "É básico, mas muito completo. Quando terminar, volte que eu te empresto outros mais específicos." Voltei para casa com aquele único livro, temerosa de não conseguir absorver tantas informações novas, mas logo descobri uma paixão que nem imaginava possuir. Passei a noite inteira devorando capítulos sobre tipos de solo, técnicas de rega, podas adequadas para diferentes espécies, combate natural a pragas. Pela primeira vez, desde que me descobri traída, adormeci sem chorar, com a cabeça cheia de sonhos sobre rosas perfeitas e canteiros exuberantes. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Cada manhã, eu me levantava com o nascer do sol e dedicava algumas horas ao jardim antes que o calor se tornasse insuportável. Voltava no final da tarde, quando as sombras se alongavam, para mais algumas horas de trabalho tranquilo. Entre um período e outro, eu estudava meus livros de jardinagem, agora uma pequena coleção que crescia a cada visita à biblioteca. Meu jardim começou a responder aos meus cuidados. As rosas recuperaram seu viço. Os hibiscos voltaram a florescer abundantemente. As hortênsias exibiam cores vibrantes que eu nunca havia visto antes. Eu experimentava novas técnicas, novas combinações de plantas, novos arranjos que criavam harmonias visuais surpreendentes. Enquanto isso, a vida no bairro seguia seu curso. Eu ouvia ocasionalmente comentários sobre o Ricardo, que havia se mudado para a cidade grande, ou sobre o Fernando, que deixara de trabalhar como jardineiro na vizinhança após o escândalo. Mas essas histórias chegavam a mim como ecos distantes, incapazes de perturbar a paz que eu havia encontrado entre minhas plantas. As vizinhas, inicialmente hesitantes após testemunharem a cena no galpão, começaram a me visitar novamente. Vinham em pequenos grupos, trazendo bolos ou biscoitos, oferecendo companhia e conversas amenas. Percebi que me olhavam de maneira diferente agora, não com pena, como eu temia, mas com uma espécie de admiração silenciosa. Foi durante uma dessas visitas que algo inesperado aconteceu. Dona Lúcia, depois de elogiar profusamente as dálias que eu havia plantado recentemente, perguntou timidamente: "Helena, querida, você poderia me dar alguns conselhos sobre minhas violetas? Elas estão morrendo e eu não sei mais o que fazer." Surpresa, ofereci algumas sugestões baseadas no que havia aprendido. Na semana seguinte, Dona Lúcia voltou radiante, contando como suas violetas haviam se recuperado seguindo minhas orientações. E trouxe consigo Dona Carmen, que tinha problemas com suas begônias. Assim começou algo que eu jamais poderia ter imaginado. Uma a uma, as vizinhas passaram a me procurar para conselhos sobre jardinagem. No início, eram apenas pequenas dúvidas. Quanto regar determinada planta, qual o melhor momento para podar, como combater pulgões sem usar produtos químicos agressivos. Com o tempo, os pedidos se tornaram mais complexos.
Dona Helena queria redesenhar completamente seu jardim e pediu que eu a ajudasse a planejar. O padre da paróquia local me convidou para cuidar do pequeno jardim ao redor da igreja. A diretora da escola municipal perguntou se eu poderia ensinar noções básicas de jardinagem às crianças. Cada novo desafio me impulsionava a estudar mais, aprender mais, experimentar mais. Meu pequeno jardim tornou-se um laboratório onde eu testava técnicas e combinações antes de recomendá-las a outros. Minha modesta coleção de livros cresceu para ocupar uma estante inteira. Comecei a fazer anotações detalhadas sobre cada espécie, cada método, cada resultado obtido. Uma tarde, enquanto ajudava Dona Lúcia a transplantar algumas mudas em seu jardim, ela fez uma observação que me pegou de surpresa. Sabe, Helena, você deveria cobrar por esses serviços. Cobrar? Repeti, confusa. Mas somos vizinhas, amigas. Sim, e continuaremos sendo, ela afirmou com firmeza. Mas seu conhecimento e sua habilidade têm valor. Muitas pessoas na cidade pagariam bem para ter um jardim como o seu ou para receber orientações como as que você me dá. A ideia parecia absurda à primeira vista. Eu, uma mulher de meia idade, sem formação específica, sem experiência profissional além dos afazeres domésticos, cobrando por serviços de jardinagem, quem levaria isso a sério? Mas a semente havia sido plantada e, como todas as sementes bem cuidadas, começou a germinar lentamente em minha mente. Na semana seguinte, recebi um convite inesperado. A esposa do prefeito havia ouvido falar dos meus conhecimentos em jardinagem e queria que eu desse uma olhada no jardim da residência oficial, que estava abandonado há anos. Aceitei mais por curiosidade do que por qualquer outra razão. O jardim era um desastre. Ervas daninhas por toda parte, árvores mal podadas, canteiros desorganizados. Mas consegui enxergar seu potencial escondido sob o abandono. Expliquei à primeira-dama o que poderia ser feito, que plantas funcionariam melhor naquele espaço, como reorganizar os canteiros para criar um ambiente mais harmonioso. Quando terminei minha explicação, ela me surpreendeu com uma pergunta direta. Quanto você cobraria para fazer esse trabalho? Fiquei sem palavras por um momento. Nunca havia considerado seriamente a possibilidade de transformar meu novo conhecimento em uma fonte de renda, mas ali estava a oportunidade, materializada na forma dessa mulher elegante que olhava para mim com expectativa. Preciso pensar sobre isso, respondi finalmente. Nunca cobrei por este tipo de trabalho antes. Ela sorriu compreensivamente. Pense com calma. O jardim esperou todos esses anos. Pode esperar mais alguns dias. Mas saiba que valorizo o seu conhecimento e estou disposta a pagar um preço justo por ele. Voltei para casa com a mente fervilhando de possibilidades. Pela primeira vez desde que o Ricardo partira, pensei seriamente no futuro, não apenas no dia seguinte ou na próxima semana, mas em anos à frente. O que eu queria fazer com o resto da minha vida? Como me sustentaria? Que legado eu gostaria de deixar? Naquela noite, sentada na minha varanda, contemplando o jardim que havia ressuscitado com minhas próprias mãos, tomei uma decisão que mudaria tudo. Aceitaria a proposta da esposa do prefeito. Cobraria pelo meu trabalho, pelo meu conhecimento, por minhas habilidades. Transformaria a paixão que havia descoberto em meio à dor em uma nova carreira, um novo propósito. No dia seguinte, visitei o banco da cidade e abri minha primeira conta comercial. Depois, passei na gráfica local e encomendei cartões de visita simples. Helena, consultoria em jardinagem. O funcionário da gráfica olhou-me com curiosidade enquanto anotava o pedido. A senhora é nova no ramo? Perguntou educadamente. Sorri, sentindo uma confiança que não experimentava há muito tempo. No ramo, sim, mas não nas plantas. Elas e eu somos velhas amigas. Quando saí da gráfica naquele dia, caminhei de uma maneira diferente. Passos mais firmes, cabeça erguida, ombros para trás. Sentia-me como uma planta que, depois de sobreviver a uma longa seca, finalmente recebe a chuva que a permite não apenas sobreviver, mas florescer plenamente. O trabalho no jardim da residência oficial foi apenas o começo. A transformação que realizei ali, convertendo um espaço abandonado em um oásis de beleza e tranquilidade, serviu como um cartão de visitas vivo. Logo, eu estava recebendo solicitações de outras famílias importantes da cidade, depois de estabelecimentos comerciais que queriam embelezar suas fachadas e até mesmo de cidades vizinhas que ouviam falar da senhora que fazia milagres com as plantas. Cada novo projeto era um desafio diferente, uma oportunidade de aprender e crescer. Comecei a contratar ajudantes, jovens do bairro que precisavam de trabalho e que eu treinava cuidadosamente. Comprei um pequeno caminhão para transportar plantas e ferramentas.
Aluguei um espaço para criar um viveiro próprio, onde eu poderia cultivar espécies específicas para meus projetos. E em meio a todo esse crescimento profissional, algo igualmente importante acontecia dentro de mim. A mulher amargurada e traída que quase me consumiu transformava-se dia após dia, assim como um jardim negligenciado se transforma sob cuidados amorosos. Aprendi que a dor, como a poda, pode parecer cruel no momento, mas muitas vezes é necessária para um crescimento mais forte e saudável. Aprendi que mesmo após a tempestade mais devastadora, novas sementes podem germinar em solo revirado. Aprendi que há beleza na resiliência, na capacidade de enfrentar adversidades e ainda assim continuar florescendo. 5 anos após a partida do Ricardo, eu era uma mulher completamente diferente daquela jovem sonhadora que dançou quadrilha com um rapaz de sorriso encantador ou daquela esposa dedicada que acreditava ter encontrado a felicidade perfeita, ou mesmo daquela mulher quebrada que chorou entre cartas de amor que não eram dirigidas a ela. Eu era Helena, a jardineira, Helena, a empresária, Helena, a mulher que transformou a traição em um solo fértil onde plantou uma nova vida. E essa vida, meus queridos, estava apenas começando a florescer verdadeiramente. Meu pequeno negócio de jardinagem cresceu como uma trepadeira vigorosa, espalhando-se por cantos que eu jamais imaginara alcançar. O que começou como um trabalho solitário transformou-se em uma empresa respeitada, com uma equipe de funcionários dedicados e uma clientela que se estendia muito além dos limites da nossa cidadezinha. Quando completei 10 anos à frente do meu negócio, organizei uma pequena celebração no viveiro, que havia comprado nas cercanias da cidade. Olhando para as pessoas reunidas ali, funcionários, clientes, amigos, senti uma onda de gratidão tão intensa que mal consegui pronunciar as palavras de agradecimento que havia preparado. O tempo passa de maneiras curiosas quando estamos ocupados com algo que amamos. Os dias fluem como água de regador, nutrindo novas ideias, novos projetos, novas possibilidades. Antes que eu me desse conta, a jovem que fui quando conheci o Ricardo havia se transformado em uma mulher madura, com fios prateados emoldurando meu rosto e linhas de expressão que contavam histórias de risos e lágrimas, sucessos e desafios. Uma tarde, enquanto supervisionava a instalação de um sistema de irrigação automática no jardim de um hotel recém-construído, recebi uma visita inesperada. Dona Lúcia, agora caminhando apoiada em uma bengala entalhada, aproximou-se lentamente. Helena, disse ela, após me observar trabalhar por alguns minutos, preciso conversar com você sobre algo importante. Levei-a para um banco sob a sombra generosa de uma mangueira que eu havia plantado 5 anos antes, quando iniciamos aquele projeto. Ofereci-lhe água fresca e esperei pacientemente que recuperasse o fôlego após a caminhada. Minha filha vai se mudar para a capital. Ela começou, olhando para as mãos enrugadas que descansavam em seu colo. Ela insiste que eu vá junto. Diz que estou velha demais para viver sozinha. Assenti compreensivamente. A filha de Dona Lúcia, uma médica bem-sucedida, sempre demonstrara preocupação com a mãe viúva. E você vai? Perguntei suavemente. Sim, respondeu ela com um suspiro. Estou cansada, Helena, e gostaria de conhecer meus netos enquanto ainda tenho energia para brincar com eles. Apertei sua mão enrugada, sentindo uma pontada de tristeza pela iminente partida daquela que foi minha primeira cliente e uma das poucas pessoas que permaneceram ao meu lado nos momentos mais sombrios após a traição do Ricardo. Mas não vim aqui para falar da minha partida, continuou ela, endireitando os ombros como fazia sempre que tinha algo importante a dizer. Vim oferecer a você minha casa. Olhei-a, confusa. Oferecer? Vender, na verdade, corrigiu ela com um pequeno sorriso, mas por um preço especial para você. Sei que sua empresa tem crescido e que você guarda as plantas em vários locais diferentes. Pensei que talvez minha propriedade pudesse ser útil para centralizar tudo. A proposta me pegou completamente de surpresa. A casa de Dona Lúcia era uma das mais encantadoras do bairro, com um terreno amplo que se estendia até a margem do riacho que cortava a cidade. Quantas vezes eu havia admirado aquele espaço, imaginando o que poderia fazer com ele se tivesse a oportunidade. É uma proposta generosa, respondi, ainda processando a ideia. Mas temo que esteja além das minhas possibilidades financeiras no momento. Dona Lúcia sorriu de um jeito que me lembrou minha própria mãe, aquele sorriso que as mulheres mais velhas têm quando sabem mais do que demonstram. Você é uma péssima mentirosa, Helena. Sei muito bem que seu negócio prospera. E não estou pedindo pagamento imediato. Podemos estabelecer condições que funcionem para nós duas. Após semanas de negociações, contratos e planejamento, tornei-me proprietária da casa que sempre admirara.
Transformei a residência principal em um escritório para minha empresa, convertendo os quartos em espaços para reuniões, planejamento e uma pequena biblioteca especializada em jardinagem e paisagismo. O amplo terreno tornou-se um viveiro modelo, onde cultivávamos desde mudas comuns até espécies raras e exóticas. Contratei mais funcionários, incluindo um botânico recém-formado que trouxe conhecimento científico para complementar minha experiência prática. Expandimos nossos serviços para incluir não apenas jardinagem ornamental, mas também hortas orgânicas, recuperação de áreas degradadas e até consultoria para agricultores interessados em práticas sustentáveis. Aquele espaço à beira do riacho tornou-se mais do que um centro de negócios. Transformou-se no coração pulsante de uma comunidade que crescia ao redor das plantas. Começamos a oferecer cursos gratuitos para crianças das escolas locais, ensinando-as sobre a importância das plantas e como cuidar do meio ambiente. Aos sábados, abríamos o viveiro para qualquer pessoa interessada em aprender sobre jardinagem, desde donas de casa até aposentados em busca de um novo hobby. Foi durante um desses sábados abertos que encontrei a Júlia, uma jovem de olhos brilhantes e mãos calejadas que me lembrava muito de mim mesma décadas atrás. Ela apareceu tímida, quase escondida atrás de um grupo de estudantes, mas seus olhos revelavam uma sede de conhecimento que reconheci imediatamente. "Você gosta de plantas?" perguntei, aproximando-me enquanto os outros visitantes se dispersavam para explorar o viveiro. "Sempre gostei", respondeu ela, olhando para os próprios pés. Mas nunca tive oportunidade de aprender realmente sobre elas. Ao longo das semanas seguintes, Júlia tornou-se uma presença constante no viveiro. Chegava cedinho, antes mesmo dos funcionários, e muitas vezes ficava até depois do horário de fechamento, ajudando-me com as últimas tarefas do dia. Aprendia com uma rapidez impressionante, absorvendo informações sobre tipos de solo, técnicas de propagação, controle natural de pragas. "Por que você não vem trabalhar para mim?" Sugeri certa tarde, enquanto estávamos ambas ajoelhadas diante de um canteiro de sementeiras, transplantando mudas de violetas, as mesmas flores que o Ricardo me trazia no início do nosso namoro, e que agora representavam para mim apenas uma espécie particularmente delicada que exigia cuidados específicos. Júlia levantou a cabeça tão rapidamente que quase derrubou o chapéu de palha que usava para se proteger do sol. "Trabalhar aqui? Mas eu não tenho estudo nem experiência formal." Sorri, lembrando-me de minhas próprias inseguranças quando comecei. Nem eu tinha quando transformei minha paixão em profissão. "O que você tem é algo muito mais valioso, curiosidade genuína e mãos que parecem entender o que as plantas precisam." Assim, Júlia tornou-se minha primeira aprendiz oficial. Ensinei-lhe tudo o que sabia, desde os fundamentos básicos até os segredos que havia descoberto ao longo dos anos. Em troca, ela trouxe energia jovem, ideias frescas e uma perspectiva que me ajudava a enxergar meu próprio trabalho com novos olhos. Com o tempo, nossa relação evoluiu de mentor a aprendiz para uma verdadeira parceria. Júlia desenvolveu um talento especial para trabalhar com flores tropicais, criando arranjos exuberantes que logo se tornaram a marca registrada de nossa empresa em eventos importantes. Seu entusiasmo me inspirava a continuar aprendendo, experimentando, crescendo, mesmo quando meu corpo começava a protestar contra as longas horas de trabalho físico. Uma manhã, enquanto regava algumas orquídeas raras que havíamos adquirido recentemente, senti uma dor aguda nas costas que me fez derrubar o regador. Júlia correu para me ajudar, guiando-me até uma cadeira sob a sombra de uma jabuticabeira. "A senhora precisa descansar mais", disse ela com uma firmeza que me surpreendeu. "Não pode continuar trabalhando como se ainda tivesse 20 anos. Quis protestar. Dizer que estava perfeitamente bem, que podia continuar no mesmo ritmo de sempre. Mas a verdade era que meu corpo já não respondia como antes. As juntas doíam nas manhãs frias, a visão embaçava quando eu tentava ler as etiquetas das plantas, a energia que antes parecia inesgotável agora se esgotava muito antes do pôr do sol. "Talvez você tenha razão", admiti finalmente. "Mas há tanto ainda por fazer, tantos projetos para supervisionar. E é por isso que a senhora tem uma equipe", respondeu Júlia com gentileza. "É por isso que me ensinou tudo o que sabe, para que pudesse um dia dar um passo atrás e deixar que outros carreguem o regador por um tempo." Aquela conversa marcou o início de uma nova fase em minha vida. Gradualmente comecei a delegar mais responsabilidades, não apenas para a Júlia, mas para toda a equipe talentosa que havíamos formado ao longo dos anos. Assumi um papel mais consultivo, concentrando-me em planejar e supervisionar projetos especiais, em vez de executar cada tarefa pessoalmente. Essa transição me permitiu dedicar mais tempo a um sonho que vinha cultivando silenciosamente: escrever um livro sobre jardinagem.
Não um manual técnico, já existiam muitos excelentes no mercado, mas um relato pessoal da minha jornada, combinando conhecimentos práticos com as lições de vida que aprendi entre canteiros e estações. Todas as manhãs, após uma breve visita ao viveiro para verificar como andavam as coisas, eu me retirava para o pequeno escritório que havia montado na varanda dos fundos da casa. Ali, com vista para o riacho e cercada por vasos de plantas que escolhi especialmente por seu significado em minha trajetória, eu escrevia página após página sobre sementes e estações, podas e florescimentos, perdas e renovações. O livro foi publicado no ano em que completei 60 anos. Chamava-se O Jardim Invisível. Como cultivar beleza após a tempestade. Na festa de lançamento, realizada naturalmente em nosso viveiro, vi rostos familiares e novos, clientes que se tornaram amigos, vizinhas que me apoiaram nos momentos difíceis, jovens jardineiros que haviam aprendido seu ofício em nossos cursos. E em meio à celebração, um rosto inesperado surgiu entre a multidão. Um homem de cabelos completamente brancos, postura ligeiramente curvada, olhos que pareciam carregar o peso de muitos arrependimentos. Ricardo. Nossos olhares se cruzaram pela primeira vez em quase 2 décadas. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Reconheci-o imediatamente, apesar das mudanças que os anos haviam imposto. Imagino que ele também me tenha reconhecido, embora eu fosse agora uma versão muito diferente da mulher que ele deixara para trás. Ele deu alguns passos hesitantes em minha direção, segurando um exemplar do meu livro nas mãos trêmulas. Percebi que as pessoas ao nosso redor observavam a cena com curiosidade. Muitos conheciam nossa história, sabiam quem era aquele homem e o que ele havia significado em minha vida. Helena, disse ele, quando finalmente ficamos frente a frente. Sua voz estava mais rouca, mais frágil do que eu lembrava. Seu livro é maravilhoso. Estou orgulhoso do que você construiu. Olhei para aquele homem que um dia havia sido o centro do meu universo, por quem eu havia chorado noites sem fim, cuja traição havia despedaçado meu coração, e percebi, com uma clareza surpreendente, que não sentia mais nada, nem amor, nem ódio, nem ressentimento. Apenas uma espécie de paz tranquila, como a que sentimos ao olhar para uma fotografia muito antiga de alguém que mal reconhecemos como nós mesmos. Obrigada, Ricardo. Respondi com sinceridade. Como você está? Conversamos brevemente. Ele contou que havia se mudado para a capital após nossa separação, que trabalhara como contador em várias empresas antes de se aposentar, que voltara recentemente para a cidade para cuidar de uma irmã doente. Não mencionou o Fernando, e eu não perguntei. Algumas histórias não precisam ser revisitadas. Quando ele se despediu, pedindo que eu autografasse seu exemplar do livro, percebi que um círculo se fechava em minha vida. A mulher jovem e ingênua que havia sido ferida tão profundamente não existia mais. Em seu lugar estava eu, Helena, a jardineira, a empresária, a escritora, a mentora. Uma mulher que havia transformado a dor em crescimento, a traição em independência, a perda em criação. Naquela noite, após todos os convidados partirem, fiquei sozinha no viveiro, caminhando lentamente entre os canteiros de flores que representavam toda a minha jornada. Parei diante de um pequeno canteiro de violetas. As mesmas flores que um dia simbolizaram um amor falso e que agora floresciam abundantemente sob meus cuidados. Toquei delicadamente uma das pétalas aveludadas e sorri, pensando em como a vida tem caminhos estranhos e imprevisíveis. Como uma simples semente pode, sob as condições certas, transformar-se em algo totalmente diferente do que se esperava inicialmente. A menina que sonhava com um príncipe encantado jamais imaginaria tornar-se a rainha de seu próprio reino verde. A esposa traída jamais vislumbraria que a dor seria o fertilizante para uma vida muito mais rica e plena do que qualquer conto de fadas poderia prometer. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e laranja que nenhum artista poderia reproduzir perfeitamente. Respirei fundo, sentindo o perfume das flores noturnas que começavam a despertar, e agradeci silenciosamente a dor que me transformou, as plantas que me acolheram e, principalmente, a mulher que descobri ser quando tudo o que eu conhecia foi arrancado pela raiz. O sucesso do meu livro surpreendeu a todos, especialmente a mim. O que começou como um projeto pessoal, uma forma de organizar minhas memórias e conhecimentos, transformou-se em algo muito maior. Editoras de outras cidades entraram em contato, interessadas em publicar novas edições. Recebi convites para participar de programas de rádio, dar palestras em escolas de agricultura, escrever colunas para revistas especializadas. A princípio, hesitei diante dessa exposição inesperada.
Sempre fui uma mulher reservada, mais confortável entre plantas do que sob holofotes. Mas a Júlia, com sua sabedoria jovem que tantas vezes me surpreendia, insistiu que eu aceitasse pelo menos alguns dos convites. Sua história precisa ser ouvida, disse ela, enquanto organizávamos mudas de bromélias em uma manhã de orvalho. Não apenas pelas dicas de jardinagem, mas pelo que ela representa. Quantas mulheres da sua geração conseguiram reconstruir a vida como você fez? Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Lembrei-me da jovem Helena, destroçada pela traição, sem saber como seguir adiante. Se minha trajetória pudesse inspirar outras mulheres em situações semelhantes, não seria egoísmo guardar essa história apenas para mim? Assim, aos 70 anos, embarquei em uma nova aventura. Viajei para cidades que nunca havia visitado. Falei para plateias maiores do que jamais imaginara. Compartilhei não apenas conhecimentos sobre plantas, mas também sobre resiliência, reinvenção e a capacidade de florescer mesmo nos solos mais improváveis. Em uma dessas viagens, após uma palestra particularmente emocionante em um centro comunitário feminino, uma senhora de aproximadamente minha idade aproximou-se com lágrimas nos olhos. Não sei se a senhora se lembra de mim, disse ela, estendendo as mãos trêmulas. Sou a Beatriz. Éramos vizinhas há muitos anos. Olhei para aquele rosto enrugado, tentando encontrar traços da jovem que conhecera tantas décadas atrás. Beatriz havia se mudado do bairro pouco depois do incidente com o Ricardo e o Fernando, seguindo o marido que conseguiram um emprego melhor em outra cidade. Claro que me lembro, respondi, abraçando-a calorosamente. Como está a sua família? Sentamos em um banco do jardim, enquanto a maioria das pessoas se dispersava após o evento. Beatriz contou sobre seus filhos, já adultos com suas próprias famílias, sobre a viuvez recente, sobre como havia acompanhado minha trajetória através de notícias que chegavam da nossa antiga cidade. Sabe, disse ela, após um momento de silêncio contemplativo. Nunca tive coragem de lhe dizer isso antes, mas sua atitude naquela tarde, quando confrontou o Ricardo e o Fernando, mudou a minha vida. Olhei-a, surpresa. Beatriz sempre fora uma vizinha discreta, que raramente participava das reuniões femininas do bairro. Não estava entre as mulheres que me acompanharam ao galpão naquele fatídico domingo. Meu marido também me traía. Continuou ela, a voz baixa, mas firme. Eu sabia há anos, mas fingia não ver, convencida de que era melhor manter as aparências, pensar nas crianças, na opinião dos outros. Mas quando soube o que você fez, como enfrentou a situação de cabeça erguida, encontrei coragem para confrontá-lo. Seus olhos, embaçados pelas cataratas que começavam a se formar, brilharam com uma força que transcendia a fragilidade física da idade. Não nos separamos como você e o Ricardo. Ele implorou perdão, prometeu mudar e cumpriu sua palavra. Tivemos mais 30 anos de um casamento que se tornou genuíno. Mas isso nunca teria acontecido se eu não tivesse visto, através do seu exemplo, que uma mulher pode exigir respeito e honestidade. Aquela conversa ficou gravada em minha memória como um dos momentos mais significativos da minha vida. Sempre havia pensado na minha história como uma jornada pessoal de superação. Nunca imaginei que meu momento mais vulnerável pudesse ter se tornado uma semente de força para outra pessoa. Voltei para casa com uma nova perspectiva sobre o significado de legado. Sempre pensei que deixaria como herança meu conhecimento sobre plantas, minha empresa, talvez meus livros, mas existia algo mais profundo, mais impalpável e talvez mais valioso, o exemplo de uma vida que se recusou a murchar diante da adversidade. Os anos continuaram passando, trazendo consigo as mudanças que o tempo inevitavelmente impõe. Meu corpo, que já protestava na casa dos 60, tornou-se ainda mais limitado. As mãos, antes ágeis para manipular as plantas mais delicadas, agora tremiam ligeiramente. Os joelhos se recusavam a dobrar como antes, tornando cada vez mais difícil o trabalho nos canteiros baixos. A visão, mesmo com óculos cada vez mais potentes, já não distinguia nuances sutis de coloração nas folhas que poderiam indicar deficiências nutricionais ou doenças incipientes. Mas enquanto meu corpo declinava, minha mente parecia florescer com renovado vigor. Ideias para novos projetos surgiam constantemente. Eu sonhava com formas de expandir nosso impacto, de levar o conhecimento sobre plantas e sustentabilidade para comunidades que não tinham acesso a jardins ou espaços verdes. Em meu aniversário de 75 anos, toda a equipe organizou uma celebração surpresa no viveiro. Decoraram o espaço com minhas flores favoritas, prepararam um banquete de dar água na boca e reuniram pessoas que haviam cruzado meu caminho ao longo das décadas, desde Dona Carmen, agora usando uma cadeira de rodas, até jovens jardineiros que haviam aprendido o ofício em nossos cursos.
No centro da mesa principal, um bolo decorado com violetas cristalizadas, um símbolo do quanto minha relação com aquelas flores havia mudado ao longo dos anos, de lembrança dolorosa de traição a símbolo de recomeço e transformação. Júlia, agora uma mulher madura e confiante, fez um discurso emocionante sobre minha influência em sua vida e na vida de tantas outras pessoas. Quando terminou, entregou-me um envelope lacrado. Este é nosso presente coletivo, explicou ela. Algo que acreditamos que representará seu legado muito depois que todos nós tivermos partido. Dentro do envelope, encontrei documentos detalhando a criação de uma fundação. A Fundação Helena. Seu objetivo, levar jardinagem e conhecimentos sobre plantas para escolas públicas, asilos, hospitais e comunidades carentes. O capital inicial vinha de doações de todos os presentes, além de uma porcentagem dos lucros da empresa, que agora Júlia administrava com tanta competência. Não consegui conter as lágrimas enquanto lia aqueles papéis. Era como ver uma semente que plantei décadas atrás transformar-se em uma árvore majestosa, capaz de gerar frutos que alimentariam gerações futuras. Precisamos da sua orientação para estruturar os primeiros projetos, disse Júlia, segurando minhas mãos enrugadas entre as suas. Queremos que a fundação reflita sua visão, seus valores, sua compreensão de como as plantas podem transformar vidas. Nos meses seguintes, dediquei-me integralmente à Fundação Helena. Trabalhávamos em uma sala especial que foi adaptada para mim no viveiro, com uma cadeira ergonômica para minhas costas problemáticas, iluminação especial para minha visão comprometida e uma jovem assistente que tomava notas quando minhas mãos doíam demais para escrever. Nosso primeiro projeto foi uma parceria com a escola municipal local. Transformamos um terreno baldio adjacente ao pátio em uma horta educativa, onde cada turma tinha seu próprio canteiro para cultivar. Ver as crianças descobrindo a magia de plantar uma semente e observá-la crescer me transportava para meus próprios momentos de descoberta décadas atrás. O segundo projeto focou em terapia hortícola para idosos em asilos. Levávamos plantas de fácil manutenção, adaptávamos ferramentas para que pudessem ser utilizadas mesmo por mãos artríticas e criávamos pequenos jardins elevados, acessíveis para cadeirantes. A alegria nos rostos daqueles idosos, quando conseguiam cultivar sua própria flor ou erva aromática, era um bálsamo para minha alma. À medida que a fundação crescia, começamos a receber pedidos de outras cidades, outros estados. Jovens voluntários se juntavam a nós, trazendo energia e novas ideias. Escolas de agronomia enviavam estagiários, empresas ofereciam patrocínios e doações de materiais. O que começara como um pequeno projeto local transformava-se em um movimento. E no centro de tudo, como uma árvore antiga cujas raízes sustentam toda uma floresta, estava eu, Helena, a menina que um dia sonhou com um príncipe encantado e encontrou, em vez disso, um reino muito mais valioso entre flores e folhagens. Em meu 80º aniversário, a Fundação organizou um grande evento, a inauguração do Jardim Botânico Helena em um terreno doado pela prefeitura. Um espaço que combinava beleza ornamental com propósito educativo, onde cada planta tinha uma história para contar e uma lição para ensinar. A cerimônia de inauguração reuniu autoridades, jornalistas e centenas de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas de alguma forma pelo trabalho que iniciamos. Cortei a fita com mãos trêmulas, auxiliada por Júlia de um lado e por uma garotinha de 7 anos que participava de nosso programa escolar do outro, um símbolo da continuidade entre gerações, do conhecimento que se transmite como pólen levado pelo vento. Enquanto caminhava lentamente pelos caminhos sinuosos do novo jardim, apoiada em minha bengala entalhada à mão, um presente de um artesão local que aprendera jardinagem em nossos cursos, parei diante de um canteiro especial. Ali, protegidas por uma pequena cerca decorativa, cresciam violetas de todas as cores imagináveis, das tradicionais roxas às raras brancas, das rosadas às azuladas. Uma placa discreta explicava: Canteiro Renascimento. Em homenagem a todos que encontraram força para florescer novamente após tempestades devastadoras. Sentei-me no banco estrategicamente posicionado diante daquele canteiro e deixei que as memórias fluíssem livremente. A jovem Helena dançando quadrilha com o Ricardo, a esposa dedicada que acreditava na perfeição de seu casamento, a mulher devastada que descobriu cartas de amor que não eram para ela, a jardineira iniciante com mãos machucadas e coração partido, a empresária que construiu um negócio respeitado, a mentora que encontrou propósito em compartilhar conhecimento, a fundadora cujo trabalho continuaria muito além de sua existência física.
Todas essas versões de mim coexistiam naquela mulher de cabelos brancos e corpo frágil, como anéis em um tronco de árvore, cada um contando a história de uma estação, de um período de crescimento, de desafios superados e nutrientes absorvidos. Uma suave brisa agitou as violetas, fazendo-as dançar delicadamente. Fechei os olhos, sentindo o calor do sol em meu rosto enrugado, e sorri. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com aquela jovem devastada pela traição, o que diria? Talvez simplesmente sussurrasse em seu ouvido: não tenha medo. A dor que você sente agora é apenas o solo sendo preparado para um jardim mais belo do que você jamais poderia imaginar. Agora, meus queridos, aos 82 anos, sentada nesta cadeira confortável com vocês, ouvindo minha história, olho para trás com a serenidade que só a idade pode trazer. Não sinto mais amargura ao pensar no Ricardo ou no Fernando. Na verdade, sinto uma estranha gratidão. Se não fosse por aquela traição dolorosa, jamais teria descoberto minha verdadeira paixão, minha força, meu propósito. Algumas pessoas me perguntam se me arrependo de não ter me casado novamente, de não ter tido filhos. Como explicar que minha vida se encheu de outros tipos de amor, outras formas de criar e nutrir? Tenho filhos em cada planta que cultivei, em cada pessoa que ensinei, em cada vida que toquei através do meu trabalho. A solidão que tanto temi quando o Ricardo partiu nunca realmente chegou. Meus dias se encheram de propósito, de beleza, de conexões significativas. E nas raras noites em que a casa parecia grande demais para uma pessoa só, eu apenas precisava olhar pela janela para o meu jardim, aquele primeiro jardim que salvei com minhas próprias mãos, para me lembrar que nunca estive verdadeiramente sozinha. As plantas me ensinaram que mesmo após o inverno mais rigoroso, a primavera sempre retorna. Que um galho quebrado pode se transformar no ponto exato onde novos brotos surgirão. Que às vezes precisamos ser podados até quase a raiz para florescer mais fortemente. E talvez essa seja a maior lição que eu gostaria de deixar para vocês que ouvem minha história agora. Não importa quão devastadora pareça a tempestade que enfrentamos, sempre existe a possibilidade de um novo florescimento. Sempre há sementes dormentes em nosso interior, esperando as condições certas para germinar. A vida raramente segue o caminho que planejamos inicialmente. E que bom que não segue, pois os desvios inesperados, as curvas bruscas, os terrenos acidentados são os que nos levam às paisagens mais deslumbrantes, às vistas mais surpreendentes, às descobertas mais valiosas. Então, meus queridos, quando enfrentarem suas próprias tempestades, e todos nós enfrentaremos, cedo ou tarde, lembrem-se desta velha jardineira. Lembrem-se que as mãos que hoje parecem frágeis e trêmulas um dia tiveram a força para arrancar as ervas daninhas de uma vida devastada e plantar em seu lugar um jardim que continua a florescer, mesmo quando eu não mais estiver aqui para cuidar dele. Porque, no fim das contas, é isso que todos nós desejamos, não é? Plantar algo que continue a crescer, a florescer e a dar frutos muito depois da nossa partida. Um legado que não seja feito apenas de pedra e concreto, mas de vida, de beleza, de inspiração. E agora, se me permitem, gostaria de fazer uma pausa. Minhas violetas precisam ser regadas e mesmo aos 82 anos, nunca deixo que outra pessoa faça isso por mim. Algumas tradições, como algumas plantas, tornam-se mais preciosas com o passar do tempo. E cuidar pessoalmente dessas pequenas flores que testemunharam minha jornada completa é um privilégio que pretendo manter até meu último dia. Bom, queridos, se gostaram da minha história, não se esqueçam de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Deixem nos comentários de onde estão assistindo. Eu adoraria saber.